tarde, meu nome é professora Judite, sou professora de Ciências da Natureza na Escola Cecília Meirelles e hoje nós vamos começar a nossa aula dando continuidade à anatomia e fisiologia humana. Vamos conversar hoje sobre respiração. A respiração é o processo de entrada de ar e saída de ar no organismo. É fundamental à sobrevivência dos seres vivos, principalmente do ser humano. Nós temos aqui o esquema simplificado do sistema respiratório. O nosso primeiro órgão de entrada de ar no organismo são as fossas nasais. As fossas nasais é a estrutura por onde o ar penetra para chegar até os pulmões. Esses dois orifícios presentes nas fossas nasais, no nosso nariz, que são as fossas nasais, são formados por tem pelos e muco em sua constituição, com a finalidade de filtrar e aquecer o ar. Em seguida, o ar segue para a faringe, órgão afunilado que é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Na faringe, esse órgão se afunila, dando seguimento ao ar até a laringe. Nesse percurso, o ar passa da faringe e chega até a laringe, que é uma abertura da traqueia. A traqueia é esse tubo de média cerca de 12 centímetros que vai dar continuidade à passagem do ar. Lembrando que para o ar chegar até a laringe, anteriormente ele passou pelo processo de filtração nas cavidades nasais, através dos pelos, cílios existentes nessa região e também do muco presente nas fossas nasais, que são produzidos através das glândulas secretoras. Esse muco é uma substância pegajosa naturalmente produzida nas vias respiratórias. Não vamos confundir esse muco, essa substância tão útil ao aquecimento do ar para penetrar, para entrar no nosso organismo, com aquelas secreções provenientes de uma infecção viral, como a gripe, por exemplo, quando nossas vias respiratórias ficam inflamadas e produzem um muco em grande excesso, né? O que nós chamamos comumente de catarro. Não é isso. O muco é naturalmente produzido ao longo das vias respiratórias, que vai, além de colaborar para o aquecimento do ar, no momento que este vai se dirigindo por todo o sistema respiratório, ele também colabora para a neutralização de alguns germes provenientes da temperatura provenientes do ar. E também os cílios filtram as partículas sólidas presentes no ar. A gente percebe, é difícil de a gente perceber a presença dessas micromoléculas no ar, já que elas só podem ser vistas com o auxílio do microscópio. Mas se a gente colocar uma lente de aumento, a gente vai perceber que o ar que a gente respira, ele é todo composto por diversas partículas microscópicas, tanto partículas sólidas como poeira, como micro-organismos, né? Vírus, bactérias, que estão formando esse conjunto que forma o ar. Chegando na laringe, a gente percebe que existe uma abertura que vai dar continuidade à traqueia, tá? Essa abertura é onde se encontram as pregas vocais, que através dela que é produzida a nossa voz. Também na laringe existe uma estrutura chamada de glote, que deve ser fechada no momento da ingestão de alimentos.
Como eu falei, a faringe é um órgão que também faz parte do sistema digestório. Então, no momento que você engole o alimento, ele tem que passar para essa estrutura que é ao lado da traqueia, que é o esôfago, que faz parte do sistema digestório, não do respiratório. Se no momento que você engole, você conversa, o que é que poderá acontecer? O alimento, ao invés de passar para a traqueia, ao invés de passar para o esôfago, ele vai se dirigir para a traqueia, o que ocorrerá no engasgo. Tá aí porque a gente não deve conversar durante as refeições. Aqui na laringe, aqui na glote, existe uma lâmina como se fosse uma espécie de tampa. Uma lâmina de cartilagem, onde no momento que você engole, essa lâmina fecha a abertura da glote para que o alimento se dirija para o esôfago. Se porventura não der tempo a esse processo acontecer, o alimento poderá cair na traqueia e, como eu já falei, ocorrerá o engasgo. Depois da laringe, nós encontramos a traqueia. A traqueia é um órgão que mede cerca de 12 centímetros, cartilaginoso, formado por anéis. Esses anéis, sobrepostos uns sobre os outros na estrutura da traqueia, é que vai dar mobilidade à traqueia. Eu costumo fazer referência à traqueia àquele material que os pedreiros usam nas instalações elétricas da casa da gente. A garganta, aquele material amarelo, chamado de garganta. Se a gente for fazer uma analogia da nossa traqueia àquele material, vai chegar bem próximo do que a gente pode entender do movimento, da mobilidade da nossa traqueia. Seguindo, o ar vai ser dirigido, vai ser encaminhado para os brônquios. Os brônquios são essas ramificações da traqueia. Vejam que quando a traqueia finda aqui, ela se ramifica em duas partes, que são os brônquios. Esse nome, brônquio, já nos leva a identificar outros nomes comuns que nós ouvimos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente ouve alguém falar que alguém teve ou está de bronquite. O que é então a bronquite? A bronquite é justamente uma inflamação nesses tubos, tá? Nessas vias respiratórias que são os brônquios. E essa inflamação muitas vezes se dá por agentes patogênicos como bactérias, vírus, tá? E vai ocorrer essa infecção ocasionando uma superprodução de muco. E como eu já falei anteriormente, o muco ele é produzido ao longo do tubo respiratório, das vias respiratórias. Então a bronquite é caracterizada por essa inflamação que ocorre nos brônquios. Em seguida, o ar vai ser encaminhado para os bronquíolos. Os bronquíolos são ramificações mais finas, menos espessas dos brônquios. Vejam que quando os brônquios chegam até os pulmões, dos brônquios aparecem ramos mais fininhos, raízes mais fininhas. Isso significa que são os bronquíolos. O ar vai chegando e veja que quanto menos espessa vai ficando, o ar diminui a sua força de chegada até os pulmões, até os alvéolos pulmonares. É importante lembrar que a traqueia, brônquios e bronquíolos, juntos eles formam a árvore brônquica. Se eu pegar esse sistema respiratório e virar de cabeça para baixo, esse aspecto vai nos dar a aparência de uma árvore. Por isso recebe esse nome de árvore brônquica, que são justamente as vias pelas quais o ar passa até chegar aos pulmões. Os pulmões são duas massas esponjosas de tecidos bastante delicados, moles, né, onde vai ocorrer a troca gasosa. Vejam bem, o pulmão direito ele é dividido em três partes, que nós vamos chamar de lobos, 3 lobos.
O pulmão esquerdo é dividido em duas partes apenas. A que isso se refere? Se refere que o nosso coração está localizado entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo e pende um pouco para o lado esquerdo. Veja que no pulmão esquerdo tem uma estrutura mais funda nessa região, justamente onde o coração se aconchega, digamos assim, para se localizar, se situar entre um pulmão e outro. Logo depois dos pulmões, nós temos o diafragma, que é o músculo que vai proporcionar a ventilação pulmonar. Como isso acontece? Veja bem, no momento, a respiração ela se dá por dois processos, inspiração e expiração. Inspiração é o processo de entrada de ar no organismo e expiração é o processo de saída de ar do organismo. Então, no momento em que a inspiração acontece, o diafragma se contrai, fazendo com que os pulmões se dilatem e se encham de ar. É o momento da entrada do ar. No momento que a expiração acontece, é o momento que o diafragma se relaxa e os pulmões também se relaxam, voltando à sua estrutura normal, favorecendo assim a eliminação do ar. Por que esses dois processos, inspiração e expiração, são tão importantes para a vida das pessoas? Nós sabemos que nós respiramos constantemente, nós não paramos de respirar. Se nós estamos dormindo, nós estamos respirando. Por mais que esse processo diminua no momento que a gente está dormindo, mas a respiração acontece. Por quê? Isso é importante para que o oxigênio chegue até as nossas células para a produção de energia. Lá no sistema digestório nós vimos que os alimentos têm papel fundamental para que a energia seja produzida para nos mantermos vivos, tá? Mas essa energia ela não depende apenas de nutrientes, ela depende também do gás oxigênio. E o gás oxigênio, para chegar até as células para a energia ser produzida, precisa passar por todo esse caminho aqui, todo esse processo que ocorre através dos nossos órgãos do nosso sistema respiratório. A gente não sabe, mas de todo o ar que a gente respira durante o dia, esse ar, ele não entra no nosso organismo apenas levando oxigênio, é uma mistura. É uma mistura formada por nitrogênio, por gás carbônico, por oxigênio e outros gases. Só que na nossa respiração, apenas o gás oxigênio vai ser aproveitado para ser enviado para a nossa célula e lá na nossa célula esse gás oxigênio junto com a glicose, que é um nutriente importante na produção de energia, né, que a gente ingere através dos nossos alimentos, aconteça a respiração celular. Então a respiração celular vai ocorrer no interior da célula através da mitocôndria, onde a glicose advinda dos alimentos mais o gás oxigênio extraído na respiração vão ser transformados através do metabolismo celular em gás carbônico, água e energia, que é essa energia vital para a nossa vida. Aqui nós temos o esquema da mitocôndria e nós temos aqui uma micrografia da mitocôndria. Nesse outro cartaz nós temos aqui a amostra do que vem a ser esse processo de inspiração. Mas eu trouxe aqui uma réplica, né, um projétil do sistema respiratório, onde a gente vai perceber claramente como se dá esse processo de inspiração e expiração. Vamos fazer de conta que aqui nós temos a caixa torácica, a garrafa, PET, né, a caixa torácica. Os canudos vão funcionar como vias respiratórias, as bexigas dentro do vaso serão os pulmões e a bexiga aqui no final do vaso será o diafragma. Então, o que acontece nos processos respiratórios? Nós temos a inspiração, entrada de ar, pulmões se dilatam, se enchem de ar, expiração, saída de ar, pulmões relaxam e o ar é eliminado. Inspiração, ar contendo oxigênio, expiração, ar contendo gás carbônico.
Aqui nesse esquema da Gran Cursus, nós podemos perceber claramente como se dá esse processo. Os pulmões, eles são formados por células microscópicas chamadas alvéolos pulmonares. Se a gente tirar a foto de um pedaço do tecido pulmonar, a gente vai perceber e olhar microscopicamente, acredito que numa micrografia eletrônica, a gente vai perceber essa estrutura aqui, que são os alvéolos pulmonares. Aqui vocês percebem que cada alvéolo desse aqui, cada bolinha dessa, eles se organizam juntamente como se fossem cachos de uva. E cada alvéolo desse aqui é representado por essa estrutura aqui. Então vejam, os vasos sanguíneos que estão enraigados por cada alvéolo levam, através das hemácias, que são componente do sangue, que é responsável pelo transporte de gases, eles levam o gás carbônico, que já foi resultado do metabolismo celular, lá na respiração, na mitocôndria da célula, né, do processo de respiração celular, entregam o gás carbônico ao alvéolo. Ao mesmo tempo, as hemácias já, depois de entregar o gás carbônico, já absorve o gás oxigênio, que vai levar novamente para as células, completando assim o processo. E isso é contínuo, não para, como já foi dito anteriormente. Então, com base nisso tudo, dá para se perceber que a respiração ela pode ser compreendida de duas formas. Respiração pulmonar, que é essa que a gente acabou de ver, a respiração em que o ar passa pelas fossas nasais, vai por todos os órgãos, até chegar aos pulmões, e o mesmo processo, o ar chega aos pulmões e volta para o exterior. Na entrada, leva quem? Gás oxigênio. Na saída, traz quem? Gás carbônico, que é o resíduo que não pode ficar no interior das nossas células por ocasionar uma asfixia e levar o indivíduo, a pessoa, à morte. Por isso que nos acidentes, quando um acidente ocorre, as pessoas lá que estão para salvar, eles percebem, olham logo a respiração. Se percebe que a pessoa não está respirando, então corre logo e faz uma indução respiratória, ou seja, induz a pessoa a respirar através de bombas de oxigênio. No vídeo anterior, vocês perceberam que foi um experimento voltado para a ação do cigarro no organismo. Então, muitos são os vilões que afetam que invadem o nosso sistema respiratório, nos trazendo diversas doenças. Mas os mais, assim, digamos, os que ganham mais destaque na questão da mortalidade, no tratamento de doenças, é a questão do fumo, né? Porque o cigarro é produzido através de milhares de substâncias químicas presentes na produção do cigarro. Essas substâncias químicas vão afetar as células, né? Vão matar as células, poderá ocasionar no desenvolvimento de um câncer, tá? O tabagismo. E hoje, atualmente, nós estamos com um outro vilão, o mais recente vilão do nosso sistema respiratório, que é o Covid-19. O Covid-19 recentemente descoberto, né, está aí causando uma tragédia a nível mundial. Inclusive agora nós brasileiros estamos sendo afetados por esse vírus. É um vírus da família do coronavírus, que foi descoberto lá nos anos de 1960, acho que se não me engano 1967, tá? Mas o Covid-19 é da família dos coronavírus, tá? Ele foi descoberto, se não me engano foi dezembro ou janeiro, dezembro de 2019 ou janeiro de 2020. Recentemente descoberto e já trouxe tanta tragédia para as pessoas, para o mundo inteiro, tá? Nós brasileiros estamos enfrentando uma pandemia, né?
Ministério de Saúde é para o isolamento. Caso o isolamento não seja possível por questão de necessidade de trabalhar, de ter que ir à rua, que se use a máscara, né? Que se use a máscara antes de sair, a bendita máscara, e use sempre lavagem das mãos com água e sabão. No caso não está exposto, não está acessível água e sabão, uso do álcool gel para desinfecção. Por quê? As nossas mãos são o veículo mais propícios a levar esses vírus. Deus livre de serem nossos. Esses vírus, né? Que a gente pega alguma coisa contaminada, contamina a mão e, sem querer, a gente leva a mão nos olhos, nas mucosas dos olhos, da boca, do nariz, fazendo com que esse vírus seja penetrado no nosso organismo através dessas mucosas, tá? Então, por que a gente precisa estar atento a essa questão dessa possibilidade de contaminação do coronavírus? Ora, o coronavírus, o Covid-19, mais especificamente falando dele, que é o mais recente descoberto, ele vai atingir, quando a gente é contaminado por esse vírus, ele vai atingir justamente os nossos pulmões. E o tecido pulmonar vai ficar destruído pela ação desse vírus, tá? Então, quando esse processo ocorre, a pessoa que foi contaminada, que está neste grau de desenvolvimento do vírus, né, no organismo, de atuação do vírus no organismo, ela vai ficar com dificuldade de respirar. Mas antes de chegar aos pulmões, o coronavírus também, o Covid-19, ele passa pelas vias respiratórias, pode se instalar na garganta, tá? E descer, chegando até os pulmões, onde vai ocorrer todo esse processo de deterioração do tecido pulmonar. Nossos pulmões, eles são revestidos por uma fina membrana chamada de pleura, mas a pleura não é suficiente para combater a ação do vírus. Esse vírus é potencialmente perigoso, traz muitos problemas à nossa saúde. Nós estamos vendo aí a todo tempo isolamento social, a gente não pode sair de casa por conta de tentar controlar, diminuir a disseminação desse vírus por todo o ambiente. Então, diante dessas situações, a gente continua, né, com as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, para que fiquemos em casa, né, nos distanciando temporariamente, e no futuro nós poderemos nos abraçar e voltar tudo ao normal, se assim Deus nos permitir. Até a nossa próxima aula, e que seja presencial.